Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu gostaria de trazer nesse tema, de acordo com esse versículo que nós estamos lendo nessa noite, o seguinte tema: a alegria naquele que ressuscitou. A alegria naquele que ressuscitou. Amém? Queridos, o livro de Filipenses, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, certo? E nós observamos que Filipenses era uma igreja que se encontrava na província da Macedônia, chamada Filipos. E Paulo, ele tinha um carinho muito grande por aquela igreja. Porque é preciso a gente entender que quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, Paulo, ele estava numa prisão. Paulo estava passando por um momento de aflição em sua vida. E durante essa carta, nós observamos que Paulo, ele exorta aquela igreja, porque estavam entrando falsos mestres. Estavam entrando pessoas que estavam com falsos ensinamentos à igreja de Filipenses. E Paulo estava querendo, de uma certa forma, mostrar que eles deveriam ter cuidado com esses falsos mestres, com essas pessoas que ensinavam heresias, com essas pessoas que tentavam deturpar a verdade do evangelho. E Paulo também nessa carta, nós mostramos um grande agradecimento de Paulo com relação à igreja de Filipos, porque Filipos estava ajudando Paulo diante daquela situação em que ele se encontrava. Era uma igreja que estava ajudando muito ao apóstolo. Então nós observamos que é uma carta, é um livro pequeno da Bíblia, mas um livro rico em vários ensinamentos. E desses ensinamentos, um ensinamento muito interessante que a gente pode tirar a respeito de Filipenses é sobre a alegria. É interessante que nos comentários a respeito do livro de Filipenses, cerca de 16 vezes é falado sobre alegria. Cerca de 16 vezes nesse livro de Filipenses, Paulo, ele vai falar a respeito de se alegrar naquele que um dia ressuscitou. E esse alguém é Jesus de Nazaré. E que ele está aqui nesta noite, falando conosco, através de mim. Falando para todos nós nesta noite. Então, esse é o contexto em que Paulo se encontrava. Mas Paulo ali, ele não vai tratar como o ponto-chave desse livro, a aflição em que ele passava, a situação em que ele se encontrava. Porque como eu já preguei aqui outra noite, a respeito da prisão de Paulo, era uma prisão úmida. Nós sabemos que hoje em dia nós temos um certo nível de saneamento básico, mas naquela época não existia nenhum tipo sequer de água tratada, de esgoto, de saneamento, nada disso. Então nós observamos que Paulo se encontrava numa situação de prisão, numa situação de escassez, talvez numa situação presente de doenças, de fome, de aflição. Uma situação não muito agradável, considerada não muito agradável. Então, essa era a situação em que o apóstolo Paulo, ele se encontrava. Mas nós observamos que mesmo diante dessa situação, a ordem em que Paulo nos dá é alegrarmos no Senhor. É nos alegrarmos nesse que um dia nos salvou. Mas também é interessante que toda a Bíblia, ela está repleta de versículos e passagens a respeito de se alegrar no Senhor. Salmos é um livro em que mostra isso. Davi mesmo diante daquela situação, mas ele dizia: aquieta minha alma. E eu sei, Senhor, que um dia eu te louvarei. Então nós observamos em várias outras passagens na Bíblia, vários outros autores que também falam sobre se alegrar no Senhor. Então isso é algo que Deus, ele quer para as nossas vidas. Isso é algo que é mostrado na palavra do nosso Senhor.
Então eu queria tirar alguns ensinamentos com os irmãos a respeito desse versículo. A respeito do que Paulo vai falar sobre alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, meus amados, o primeiro ensinamento que eu gostaria de trazer para nós, para a nossa meditação nessa noite, é o seguinte: que a alegria do crente não deve depender das circunstâncias, mas ela vai além das circunstâncias. Como assim, Ana Lívia? A alegria do crente ela não deve depender de circunstâncias, mas ela vai além disso. Queridos, estar alegre quando tudo está bem é muito fácil. Mas estar alegre em situações remotas, aí é que é difícil e aí é onde entra a atuação da nossa fé em Cristo Jesus. Então, voltando à situação em que Paulo se encontrava, as circunstâncias eram difíceis, as circunstâncias eram complicadas, mas Paulo, ele olhou além das circunstâncias. E muitas vezes, irmãos, nós passamos a deixar de olhar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E nós passamos a acreditar, ter mais fé na ciência, nas estatísticas, nas pesquisas, nas notícias que a internet nos mostra, que a TV nos mostra. Passamos a acreditar no cenário político. E tudo isso muitas vezes nos entristece. E aí nós esquecemos da alegria do crente. Nós passamos a estar, o nosso humor dá de acordo com a circunstância em que a gente se encontra. Então estar alegre quando tudo está bem é fácil. Muitas vezes nós entendemos que a alegria é a presença das coisas boas e a ausência das coisas ruins. Então esse conceito de alegria, ele está equivocado. E além disso, muitas vezes a nossa alegria está baseada em sonhos que nós temos. A nossa felicidade está baseada em sonhos. Ah, quando eu tiver uma família, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver um emprego, aí eu vou ser feliz. Quando eu passar na faculdade dos meus sonhos, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver um marido que possa me ajudar na minha caminhada na fé, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma vida financeiramente estável, aí eu vou ser feliz. Mas, queridos, isso é uma armadilha, isso é uma mentira de Satanás. Porque a nossa alegria não deve estar baseada em circunstâncias. Porque Jesus falou àquela mulher samaritana: se você soubesse quem está te dando água, você me pediria. Quem está te pedindo água, você me pediria. E eu te daria a água da vida. Porque Jesus é como uma fonte que jorra. E essa fonte ela não cessa, porque essa é a verdadeira alegria. É uma alegria que vai além das circunstâncias. Então isso tem que ser diferente de nós para com as pessoas, a alegria do mundo, a alegria que o mundo nos dá. Então isso é o que a gente tem que observar nessa noite. A alegria do crente não deve depender das circunstâncias, mas vai além das circunstâncias. O segundo ponto que Paulo nos ensina, nos exorta nessa noite, é que a alegria do crente não deve estar em algo. Não deve estar em outras pessoas, mas ela deve estar em alguém. E esse alguém não são seus filhos, esse alguém não é a sua esposa, esse alguém não é o seu marido, esse alguém não é a sua mãe, nem o seu namorado, nem o seu pastor. Mas esse alguém é Jesus de Nazaré. Aquele que tem poder para nos salvar. Aquele que é poderoso. Aquele que não mudou.
que é Deus e que morreu em seu lugar. É a esse que você deve se alegrar. A sua alegria não deve estar em algo, mas esse alguém, e esse alguém é Jesus. É nesse que você tem que depositar a sua alegria. E Paulo ele vai falar: alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. O Senhor e Salvador das nossas vidas. É nesse que nós devemos nos alegrar. E é interessante porque lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos é dito que a alegria ela é fruto do Espírito. Entre tantas outras coisas que vai ser citado nesse capítulo, nessa passagem de Gálatas, vai falar que um desses, que pertence ao fruto do Espírito, é a alegria. Então, meus amados, a alegria é o fruto do Espírito de alguém que está em Cristo e de alguém que é nova criatura. Então, a alegria, meus queridos, é o fruto do Espírito. Então, se você está em Cristo, se você nasceu de novo, você tem esse fruto do Espírito. Então, nós precisamos exercitá-lo, esse fruto. E entendermos que a alegria é a marca de alguém que foi salvo e regenerado na cruz do Calvário. Essa é a marca de um salvo. E eu digo mais, queridos, aos irmãos nesta noite, que a nossa alegria, preste bem atenção, a nossa alegria, ela deve estar baseada naquele que um dia ressuscitou. Aquele que não está mais entre os mortos, mas ele vive. Esse é o nosso Deus. É o Deus ao qual nós servimos. Porque as outras religiões, as falsas religiões, elas não têm um Deus que veio aqui nessa terra, que se fez o menor, que se humilhou e que morreu, como diz em Isaías 53. Ele sofreu a morte de cruz, morreu naquela cruz do Calvário e ele ressuscitou. Então nós cremos nessa promessa porque o túmulo não está mais vazio. Porque ele não está mais lá. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, está sentado à direita do nosso Pai e um dia ele há de voltar. Então a nossa alegria precisa estar nesse, que um dia ressuscitou e que há de voltar. E aí eu queria ler com vocês Mateus capítulo 28, versículo 8, que vai falar sobre isso. Quando as Marias vão atrás do túmulo de Jesus, elas chegam até lá. E aparece um anjo, um homem, enfim. E fala com elas, dizendo que ele não está mais ali. E diz assim essa passagem: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Então aquelas mulheres, elas estavam tomadas de medo diante daquela situação, mas dentro dela existia a alegria que vinha da parte de Deus, porque o Redentor delas não estava mais morto. O Redentor delas tinha ressuscitado. Então a nossa alegria deve estar naquele que um dia ressuscitou. Em terceiro lugar, meus queridos, não menos importante, diz o seguinte: que a alegria do crente não deve ser passageira, mas deve ser permanente. Ela deve ser eterna. E nós observamos quando Paulo ele vai falar: alegrai-vos sempre. Paulo ele manda nós nos alegrarmos independente das circunstâncias. E aí eu queria dar um enfoque à questão de que existe uma diferença entre ser alegre e estar alegre.
É fato que nós, cristãos, passamos por situações, passamos por problemas, passamos por dificuldades na nossa vida. Jesus disse que isso iria acontecer, porque no mundo tereis aflições. Mas ele disse para termos bom ânimo. Isso é tremendo. Porque isso é fruto do Espírito, é a marca do salvo. Então é normal que nós passemos sim por problemas, por situações que nos entristecem. Mas isso é diferente de ser alegre. É você estar passando por situações difíceis, mas saber que Jesus está com você. E você permanecer naquela alegria. Então eu te digo uma coisa nessa noite. Não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Não deixe a tristeza tomar conta da sua vida. A dúvida, a angústia, porque isso não é marca do crente. Eu sei que é normal a tristeza, a aflição ela vir, mas ela não deve ser permanente. O que deve ser permanente em você é a alegria. A alegria que vem daquele que um dia ressuscitou, que é o nosso Deus. Então, é nele que nós devemos nos alegrar. Então, meus amados, a permanência da alegria é uma das comprovações de que o Evangelho, que é poderoso para salvar, um dia lhe alcançou. Então, essa é uma das comprovações de que o Evangelho um dia lhe alcançou. Então você tem que colocar isso na sua cabeça. Que existe uma diferença sim entre ser alegre e estar alegre. E muitas vezes nós não estamos alegres. Mas nós precisamos entender que nós somos pessoas alegres. E toda vez que a tristeza vier tentar abater o nosso coração, nós precisamos clamar ao Senhor. Deus, dai-me a alegria da tua salvação. Porque fácil é estar alegre em momentos difíceis. Mais difícil é quando vêm as tribulações, assim como veio para Paulo. Mas ele ordenou para que todos estivessem alegres. E em quarto ponto, meus amados, que gostaria de trazer nessa noite para vocês, é que a alegria do crente, ela não é uma opção, mas ela é uma ordenança. Nós observamos no texto em que Paulo vai tratar a alegria com um imperativo, com uma ordem, como um mandamento, quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Então nós observamos a ordem de estarmos alegres no Senhor. E é interessante porque ele repete, ele só poderia deixar, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas ele repete isso, ele diz, outra vez digo, alegrai-vos. Então a alegria do crente não deve ser algo passageiro, mas deve ser algo permanente. E meus queridos, é interessante a gente entender que o fato de não ser alegre é desobedecer esse mandamento. Então pensem comigo, se alegrar-se no Senhor é um mandamento, se você não cumpre esse mandamento, logo você está pecando. Isso é muito profundo. Então, se a gente não cumpre o mandamento de nos alegrarmos no Senhor, nós estaremos desobedecendo a esse mandamento. E a vontade de Deus, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, é que sejamos alegres. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você esteja alegre. É que você seja alegre. Mas alegre não no mundo, não nas circunstâncias e não em pessoas. Alegre nele. Então é isso que Deus quer para as nossas vidas. E o último ponto, mas não menos importante, nós falamos sobre o que já? Primeiro ponto. Se você quiser anotar aí em sua casa, colocar em alguma folha, no celular, para sempre lembrar. O primeiro ponto que nós falamos é que a alegria do crente não deve depender das circunstâncias, mas ela vai além das circunstâncias. O segundo ponto
é que a alegria do crente não deve estar em algo, mas em alguém. E quem é esse alguém? Jesus. O terceiro ponto é que a alegria do crente não deve ser passageira, mas ela deve ser permanente. O quarto ponto é que a alegria do crente não é uma opção em ser alegre ou ser triste, mas ela é uma ordenança, é um mandamento, é uma ordem, está no imperativo. E o quinto ponto, para finalizarmos, é que a alegria do crente no Senhor não nos deixa fraco, mas nos fortalece. Olha como isso é interessante. Como diz lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, queridos, olha que interessante. A alegria do crente, quando a nossa alegria ela está depositada no Senhor, aí passamos a ser mais fortes. Porque é essa alegria no Senhor que nos fortalece. Então isso é uma relação de causa e consequência. E nada melhor do que pedirmos ao Senhor para nos fortalecer diante dessa situação em que nós nos encontramos. Nós precisamos nos fortificar. Então, quando nós exercemos essa ordem, esse mandamento de nos alegrarmos no Senhor, Ele vai nos fortalecer. Olha que palavra abençoada que Deus nos traz nessa noite. Alegre-se no Senhor, porque se alegrando no Senhor, Ele irá nos fortalecer. E eu te digo mais, irmão. A alegria do mundo pode esgotar nossas forças, mas a alegria no Senhor nos dá força para continuar. Porque muitas vezes o mundo, através do pecado, traz sequelas. Então é uma alegria passageira. Você entende que é uma alegria passageira? Satanás, ele te dá, mas ele tira. Naquele momento é um momento de satisfação, um momento de prazer, porque o pecado a gente gosta. A nossa carne, ela gosta de pecar, ela gosta do prazer. Mas ela traz sequelas, ela nos deixa exaustos. Ela traz consequências ruins lá na frente e você sabe disso. Mas a alegria no Senhor é diferente, porque ela nos fortalece. Oh, meu querido, então não procure alegria no mundo. Porque é uma alegria passageira. É uma alegria que nos deixa fraco ao invés de nos fortalecer. Mas procure a alegria naquele que um dia ressuscitou. Porque essa alegria ela é permanente. É a verdadeira felicidade. Eu costumo dizer às pessoas quando eu vou evangelizar. Jesus, ele é a verdadeira felicidade que o mundo tanto procura. Não é tua família que vai te dar felicidade, não é teus filhos que vai te dar felicidade, porque essas pessoas elas podem nos deixar, elas podem nos abandonar, elas podem nos trair. Mas Jesus, ele não te abandona. Então, diante dessa situação, eu queria me referir a 3 tipos de pessoas que me escutam nessa noite. Diante desses 5 ensinamentos. O primeiro tipo de pessoa que eu queria me referir nessa noite é aquele tipo de crente regenerado que foi salvo no Senhor, que tem uma vida nova, é uma nova criatura, mas que perdeu a alegria da salvação. O Espírito Santo te chama nessa noite a você se voltar para Ele. A você clamar, para que, mesmo diante do cenário em que nós nos encontramos, de uma forma mundial, mas para que você busque nele o consolo, a alegria, porque só através dela é que você vai se fortalecer, é que você vai se fortalecer como crente, e você vai passar dessa
fiel a Ele, buscando a Ele, firme em sua palavra, firme em oração. Aí você pode se perguntar, mas Ana Lívia, como é que eu vou conseguir essa alegria? Porque eu não tenho força. É difícil, Ana Lívia, eu sei que é. Nós somos pecadores. Mas, queridos, nós só teremos gozo no Senhor Jesus se nós buscarmos a Ele. Ana Lívia, então, o que é que eu faço? E a receita tão antiga, mas tão atual. Só através da oração e da leitura da sua palavra. Porque a oração faz com que a gente esteja mais perto, faz com que a gente tenha comunhão com Deus. Como é que você vai se alegrar em alguém que você não tem comunhão com Ele? Como é que você vai se alegrar em alguém que você não conhece Ele? Como é que você vai se alegrar em alguém que você não tem intimidade com Ele? Eu só consigo isso através da oração e da palavra. Não tem outro caminho. Eu não vim para trazer uma revolução. Mas é isso que Jesus nos pede. E o segundo tipo de pessoa que eu sei que está me ouvindo nessa noite e que eu me refiro a ela é o crente que se alegra no Senhor, que crê que mesmo diante das situações, crê mesmo que diante das circunstâncias, mas ela vem buscando força, ela vem se alegrando no Senhor. Eu te digo nessa noite, meu querido, não pare. Não pare de buscar a Ele. Não pare de ter comunhão com Ele, porque Satanás, ele é astuto. As pessoas que estão no mundo, já são de Satanás. Satanás, ele quer tragar as pessoas que estão buscando a Deus. E ele tenta de diversas maneiras, lançando maus pensamentos, nos tentando. Então, querido, se você está ali buscando ao Senhor, busque mais. Se você está ali orando ao Senhor, ore mais. Eu digo isso para mim também. Se você está ali lendo a palavra, leia mais. Não ache que é por sua própria força. Jamais, jamais, jamais. Mas creia que é o Senhor que te fortalece. E o terceiro tipo, para terminar, de pessoas que eu sei que estão me ouvindo nessa noite e que eu quero me referir, são aquelas pessoas que ainda não experimentaram a verdadeira alegria. São aquelas pessoas que ainda não confessaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Queridos, Jesus, quando ele se aproximou daquela mulher samaritana, aquela mulher ainda não tinha tido encontro com Deus. Ela era uma mulher talvez religiosa. Ela era uma mulher talvez que tentava cumprir a lei. Mas ela não tinha tido encontro verdadeiro com Jesus. Eu não falo de religião, mas eu falo de mudança de vida. E a Bíblia diz que todo aquele que confessar e crer no Senhor Jesus, esse será salvo. Esse terá a verdadeira felicidade. Porque como eu te falei, o mundo, ele mente a respeito da felicidade. As propagandas estão aí, dizendo que vão te dar felicidade, mandando abrir a felicidade. Vem ser feliz, mas isso é mentira. O mundo não vai te dar felicidade, porque só quem dá é Jesus. Então creia nele, se arrependa e experimente da verdadeira alegria naquele que um dia ressuscitou e que um dia há de voltar. Porque não tem coisa melhor do que servir a esse Deus que nos dá a verdadeira alegria e nos fortalece mesmo diante da situação em que nós nos encontramos. Então é isso, que Deus possa estar abençoando cada um de nós nessa noite.